Então, o que eu tava falando em relação à questão Red Pill, eu vou falar como eu compreendo e talvez de um ponto de vista junguiano. Fala de poder e dominação, assim, os Red Pill, eles não inventaram o machismo e a misoginia, mas eles catalogaram ela e sistematizaram, tornaram isso uma ferramenta de linguagem para classificar, definir valor e assim o poder de domínio, como manipular e o poder de domínio dos homens em relação às mulheres. Eles simplesmente catalogaram, classificaram, transformaram em linguagem, só que é uma linguagem misógina, violenta, porque isso não era debatido, a misoginia e o machismo não eram coisas que eram atacadas e questionadas porque era muito estruturante, né? E daí hoje a gente está nesse movimento de questionar, né? De pôr isso, assim, de querer entender, de respeitar as mulheres, de ver por outra perspectiva, de busca de igualdade. Então a gente vê essa questão dessa batalha por dominância, né? Só que, porque as mulheres também querem dominar. Só que estatisticamente e na sociedade e na política e nas esferas assim de poder a gente não vê isso. Então eles temem muito o que as mulheres, essa questão do poder das mulheres, de que até o voto está sendo questionado, o voto das mulheres está sendo questionado nos Estados Unidos. Eu até divulguei hoje um vídeo falando sobre eles estão questionando porque é perigoso, é uma ameaça, sabe? As mulheres no poder, que isso vai virar bagunça, né? Então é difícil até compreender. Eu tento dialogar com todos os tipos de pessoas para não ficar na minha bolha e achar que é só isso que existe, porque como você e muitas pessoas, minha mãe também não sabia o que era Red Pill. Eu falei, poxa, você vê tantos no seu dia a dia, o que você mais vê, só que você não reconhece isso no sentido de uma linguagem que foi... Daí tem os famosinhos, né? O Calvo da Campari, que virou um ícone Red Pill, assim, que cataloga mulheres e dá valor a elas, e que vem numa insegurança muito grande. Daí, para mim, era só essa tentativa de ser macho alfa, mas ele não vê dessa forma. E os ícones dele, assim, a homoafetividade, ela é cultural, ela é estrutural, os homens amam os homens e objetificam as mulheres, transam com as mulheres, assim, já muito aprendem, são educados nessa cultura pornográfica que leva para esse lugar, assim, de objetificar as mulheres, né, de transformá-las nesse objeto que é controlável e que o homem está sobre a dominação. Então a gente está falando dessa cultura e está falando de dominação. E daí eu tento trazer para a esfera junguiana pensando na questão do ânimo e da ânimas e quanto isso precisa ser reformulado, mesmo essas figuras de mulher frágil, vulnerável, sendo que a criação é bem diferente, né? Eu atendo muitas mulheres 60 anos mais e eu percebo isso, sabe? As meninas, elas foram incentivadas a cuidar dos irmãos, a cuidar da casa, a dar uma assistência ali, os meninos a estudar e para a vida se aventurar, não estou dizendo todo mundo, porque hoje a gente está mudando isso, mas as pessoas 60 a mais que eu atendo foram criadas e reproduziram esse padrão que minha mãe reproduziu também, sabe, desse lugar do papel da mulher, só que daí ela é uma hiper cuidadora, ela é uma hiper responsável, ela tem esse papel, essa função emocional, e o cara não se desenvolve nesse sentido, às vezes, da empatia, porque às vezes ele pode até
não assumir um filho e ir embora, né? Tipo, porque eu vejo no diálogo de muitas mulheres que parece que o homem é o herói quando ele tá fazendo a obrigação dele, né? A média tá tão... O nível tá tão baixo que, tipo, nossa, ele cuidou do filho, ele troca a fralda, ele levanta à noite. Nossa, é um super homem, assim, não... E isso, ao meu ver, e talvez da pessoal mais da minha geração, isso é o que se espera de uma pessoa que foi pai, que cumpria a função ali, sendo que a mulher está inserida no mercado de trabalho e precisa estar inserida porque ela não pode ficar sobre o domínio financeiro de um homem, porque isso limita muito ela, né? Então a luta feminista ela vai muito nesse sentido de libertar a mulher assim dessa script social que condena ela a esse papel e a isso e não permite que ela ocupe outras esferas, né? Não permite que ela se desenvolva.